aparecer, tu convida. Apareceu só você. E eu tô te vendo. Apareceu o Igor Bueno agora. Roger Pelfer. Apareceu a BRH. Pegar a BRH, né? Isso. Entrou? Adicionar. Boa tarde. Olá, Simone, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Rodrigo. Que bom te ter aqui conosco nesta live da ABRHRS, Gestão de Pessoas, né? O Rodrigo Cisnandez, ainda para quem não conhece ainda, é diretor-presidente da nossa querida parceira Família Previdência, e estamos hoje para falar sobre esse tema, né? Tão ainda instigante, né? Pela cultura que temos, ainda com muitos desafios, né, Rodrigo, da previdência privada. Então, a palavra está contigo. Agradeço a quem está chegando para nos acompanhar nessa live. Muito obrigada pela audiência de vocês. E também façam perguntas que eu vou aqui anotando e depois a gente passa essa bola aí para o Rodrigo responder, tá bom? Fique à vontade, Rodrigo. Tá bem, obrigado, Simone. Agradecer toda a BRH pela oportunidade de debater um tema aí que é tão importante e fundamental no futuro aí das pessoas, né? Então, quero agradecer a oportunidade e contextualizar, né? Nós somos hoje, a Fundação Família Previdência é a maior gestora de previdência privada do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos um patrimônio aí de mais de 7 bilhões de reais, mais de 18 mil participantes e temos aí 12 planos de previdência administrados por nós e são mais de 20 empresas e entidades, né, que possuem planos de previdência conosco. Estamos aí entre as 20 maiores do Brasil e para as pessoas entenderem, quem nos acompanha, como funciona, né, a previdência privada. Hoje o sistema previdenciário brasileiro ele é dividido em 3 pilares. Tem um pilar primeiro, né, tem um pilar que é o regime geral de previdência, que é o INSS, que teve reforma recentemente, tem toda a discussão. Tem um outro pilar que é a questão dos regimes próprios, né, para os servidores públicos. Esses dois são obrigatórios. E tem o terceiro pilar, que é onde nós estamos, que é a previdência complementar privada opcional. Tá? Ela é opcional, mas ela é cada vez mais necessária. E nós vamos falar aqui sobre a questão da previdência como uma política de RH, até para debater o quanto ela é importante, né, nesse novo momento até que estamos vivendo. A gente sabe que estamos aí diante de uma crise. Certamente dessa crise nós teremos mudanças profundas na relação do capital com o trabalho. É difícil ainda prever exatamente como vai ser, mas uma certeza nós teremos, né? Quase todas as grandes transformações do mundo se deram pós-guerra, pós-crises, né? Então nós teremos sim grandes transformações. Isso é uma certeza absoluta e temos que procurar debater e nos preparar para essas mudanças, né, que estão por vir. Eu quero começar elencando alguns pontos aí para nós discutirmos e aí podemos ir aprofundando aí no decorrer do nosso bate-papo, Simone. Claro que uma crise como essa que nós estamos vivendo, uma crise de saúde, que vira uma crise econômica, e no caso do Brasil até uma crise política junto, né, acaba trazendo aí impactos, né, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Né? Nós já temos aí um acelerado envelhecimento da população, a questão demográfica, né, o que está acontecendo hoje no Brasil de transição, né, da idade jovem para adulta, o envelhecimento acelerado, uma baixa taxa de fecundidade, todo esse movimento de transição demográfica que levou 50 anos para acontecer na Europa, está acontecendo em 25 anos na América Latina e no caso do Brasil está acontecendo em 20. Só para ter uma ideia, quando nós fomos criados, a nossa entidade aqui em 1980, a expectativa de vida era 62 anos. Hoje ela está em 76. Tá? É muito bom, estamos vivendo mais, mas viver mais tem um custo, tá? E não é barato. Né? Então, por isso a discussão no sentido de preparação para o futuro.
Nós somos educados desde jovens, né, muito para o consumo, para gastar, e dificilmente educados para economizar. Então, talvez o maior desafio nosso para vencer esses impactos de longo prazo que vão nos atingir está relacionado à educação financeira e previdenciária. A gente sabe que se passou uma reforma da Previdência no ano passado, né? E se nós analisar, desde que redemocratizou o país, aí nós tivemos inúmeras reformas da Previdência. Em comum, todas elas buscam aumentar tempo de contribuição e reduzir valor de benefício, né? Então, dificilmente se tem uma reforma que não seja para se fazer ajuste fiscal. O gasto público agora, com relação ao combate da pandemia, vai certamente aumentar muito a dívida PIB do Brasil, e não se tem dúvida que nós teremos aí a antecipação de uma nova reforma da Previdência. Ou seja, o INSS, num futuro bem próximo, ele vai estar muito mais relacionado à assistência do que à previdência propriamente dita. E as pessoas cada vez mais vão ser responsáveis pela sua formação de poupança de longo prazo, pela sua preparação para o futuro. Então, nós temos aí uma nova reforma da Previdência, antecipada por esse desarranjo fiscal. Nós temos a questão demográfica, que as pessoas estão vivendo bem mais, isso é muito bom, mas isso significa também menos pessoas contribuindo, né, no pilar da Previdência Social. E o que é pior ainda, né, nós temos aí um agravamento na renda das pessoas, né, ou seja, o endividamento das famílias que já é alto no Brasil, aumentando, e muitas pessoas que poderiam daqui a pouco ter uma reserva, seja na questão de bens patrimoniais para desfrutar de uma velhice com saúde financeira, essas pessoas vão ter que se desfazer, né, de muito do seu patrimônio nesse momento de crise, de dificuldade, e isso vai afetar e agravar um problema social ali na frente, relacionado, né, às pessoas com uma idade bastante avançada e um poder aquisitivo bastante diminuído, né? Então, para nós evitar um problema social muito grande lá na frente, nós vamos precisar trabalhar muito forte uma questão que é cultural nossa, que é a dificuldade de economizar, de se preparar para o futuro, principalmente as pessoas mais jovens. A gente sabe que quase todo mundo é muito imediatista e a gente acha que a aposentadoria, a velhice é algo bastante distante. Então, esse tem sido o nosso maior desafio aqui, enquanto gestor de previdência, que é trabalhar a questão de educação financeira e previdenciária com os nossos participantes, com os familiares dos nossos participantes, no sentido de se preparar para um futuro com qualidade de vida, né? Com saúde, é claro, mas com saúde financeira, que é muito importante. Então, relacionado à questão RH, vamos dizer assim, a gente sabe que em qualquer momento, né, as pessoas acabam sendo o principal ativo das organizações, e vai se sair melhor dessa crise as empresas que souberem cuidar muito bem disso. E a expectativa que se tem é que no futuro bem próximo os planos de previdência serão ofertados, né, pelas empresas, tal qual acontece hoje com os planos de saúde, como uma ferramenta de RH importantíssima, porque nós vamos precisar de uma mão de obra por mais tempo trabalhando, né, e por uma idade maior ainda no mercado de trabalho, né? Nós estamos com uma taxa de fecundidade bastante diminuída. Pesquisas comprovam que na crise as pessoas também têm mais dificuldade em ter filhos, então essa taxa tende a diminuir muito agora nesse período. As pessoas vão pensar duas vezes antes de aumentar o número de filhos, e isso, claro, que vai ter reflexo na economia ali na frente. Então, nós vamos precisar vencer, através da educação financeira, problemas com relação ao endividamento, de tentar diminuir isso, e a gente sabe que nas empresas esse é um grande fator aí que afeta a produtividade no trabalho, o relacionamento. Hoje estima-se aí que 15% da produtividade é afetada pelo endividamento das empresas, né? dos colaboradores. Isso acaba refletindo, né, diretamente em atestado, problemas de saúde, né, a questão familiar. Então, esse talvez vai ser um desafio aí muito grande da área de RH. Nós temos um case até interno nosso aqui de uma empresa que nos procurou para fazer um plano de previdência,
muito porque os seus colaboradores estavam muito endividados nos empréstimos consignados. Até tinha um arrependimento do empresário que liberou esses empréstimos com desconto em folha na empresa e ele acabou endividando todos os colaboradores e também isso começou a afetar no trabalho, no rendimento, no número de atestados. Nós fizemos um convênio de adesão, colocamos um plano à disposição, colocamos um trabalho também muito forte de educação financeira e previdenciária com esses colaboradores e a melhoria é bastante já significativa lá no caso deles. Então, a gente não tem dúvida que isso vai ser algo que vai precisar entrar na cultura empresarial, além de ter várias outras vantagens também, tanto para o empregador como para os colaboradores. Então, acho que nós temos aí inúmeros desafios para atuar no futuro, aí, tanto no curto prazo, como no médio, como no longo prazo. Contextualizando também para o pessoal que hoje a previdência complementar ela se divide em dois tipos de previdência. Nós temos a previdência que é a previdência sem fins lucrativos, que é o nosso caso, que são empresas com um caráter associativo, né? Na verdade, o participante ele acaba fazendo parte de todo o processo de gestão. Então, essa previdência ela não visa lucro, toda a rentabilidade buscada no mercado ela é entregue para o participante. E nós temos daí o outro tipo de previdência que é ofertado aí no varejo pelo sistema bancário, financeiras, corretoras, que é uma previdência com fins lucrativos, né? A grande diferença entre elas é o fato de uma visar lucro e a outra não, mas isso tem um reflexo muito forte na rentabilidade. Então, nós trabalhamos especificamente, o produto principal é a previdência sem fins lucrativos. Então, para ter uma ideia, os últimos 15 anos nosso de rentabilidade, nós temos um acumulado aí de 546%. Eu costumo dizer que é o único lugar onde a taxa de juro ela trabalha a favor do trabalhador, né? Porque normalmente ela trabalha contra nós, seja no empréstimo em banco, cheque especial, juro do cartão de crédito, e aqui, né? Uma compra parcelada, né? A compra parcelada. Aqui numa entidade sem fins lucrativos, tu acaba, né, o juro composto te ajudando na formação. Mas ainda é bastante pequena a adesão, né, de empresas, e a BRH está de parabéns porque tem um convênio de adesão com nós, o que permite que todas as empresas associadas da BRH possam disponibilizar aos seus colaboradores. É um benefício muito flexível, né? Hoje, a partir de R$50 é possível tu fazer um plano de previdência, né? É possível já ter acesso, começar a economizar. Tu acaba entregando o teu dinheiro para uma equipe especialista que vai buscar rentabilidade no mercado e cotizar para o participante. Então, ainda é uma modalidade de investimento para o futuro pouco difundida, né? Então, talvez o maior desafio nosso está no sentido de mostrar isso, tá? Vai acabar acontecendo, mas ainda é uma mudança cultural e a crise agora vai acabar escancarando muito isso, Simone. E, Rodrigo, já aproveitando, não sei se posso já perguntar, uma coisa que me chama a atenção que tu falaste é a questão da educação financeira, né? Quando a gente fala educação, a gente não está falando já na vida adulta, a gente está falando nas escolas de ensino fundamental. Assim, se sabe alguma coisa que o governo, que é hoje responsável, né, principalmente da parte do ensino fundamental, existe um plano, pelo menos está a curto ou médio, não sei, prazo, para que se insira no currículo escolar esta educação? É uma briga antiga, vamos dizer assim, né? Na verdade, tem alguns projetos, até a nível de estado, aqui tem um projeto sobre isso, mas ainda se tem uma dificuldade de ter uma política permanente de educação financeira e previdenciária. Na verdade, tem uma semana de educação financeira que ainda é pouco difundida, então tem projetos muito isolados com relação a isso. Tá? Então, infelizmente, nós não temos ainda uma política pública efetiva com relação a isso, tem sido uma briga nossa e vai precisar aumentar isso, né? Claro que quando tu fala em economizar para um plano de previdência num país que tem 13, 14 milhões de desempregados,
né, um país que tem né, um índice de informalidade muito grande, aí mais de 30 milhões de pessoas. Então, claro que se tem uma dificuldade de falar sobre esse assunto. Mas o que É verdade. o que nós precisamos compreender é que, na verdade, tem uma parcela significativa da população que tem condição de fazer isso e que, às vezes, ele é endividado por uma questão de desorganização mesmo, falta mesmo de organização, e a gente comprova isso pelos cases que a gente atua e trabalha, porque, na verdade, quase todo o incentivo de mídia, de marketing, é para o consumo, né? Então, a economia também gira muito em relação disso. Mas o que às vezes as pessoas não entendem é que quando tu forma uma poupança de longo prazo, que tu economiza, ela também ajuda em investimentos estruturantes para o país, né? Então, quase todos os países que se desenvolveram, eles formaram uma poupança interna bastante grande, né? E agora, se olhar um contrassenso, né? Agora, durante a pandemia, se bateu o recorde em número de recursos que foram colocados na poupança, tá? Porque a poupança é mais ou menos guardar dinheiro. Então, quando se assustam no momento de crise, as pessoas acabam colocando o recurso na poupança. Mas, além de ser o guardar dinheiro, também é uma falta de educação financeira das pessoas muito grande, porque hoje a poupança acaba não rendendo nem quase como a inflação, porque ela é baseada na taxa Selic. Então, isso também é um demonstrativo da falta de educação financeira grande, né, que o brasileiro que tem renda, que tem condições, possui, né? Então, esse é um desafio grande, mas ainda falta muito uma política perene, né? Uma política pública que possa realmente ensinar lá desde a pré-escola, estar no currículo escolar, poder já preparar as crianças para, né, um consumo consciente, né? E também uma economia aí para comprar algo, para se preparar, enfim, esse é um grande desafio. Acho que é importante isso que tu traz da questão cultural, porque também não se vê nas escolas privadas, onde, a princípio, as pessoas teriam talvez mais condições, né? Ou seja, uma questão de começar bem de baixo mesmo, né? E até para poder se organizar. Eu queria te perguntar uma outra coisa, e que as empresas de previdência, que ações vocês têm para minimizar, né, essa falta de política pública, essa falta de uma ação mais conjuntural, né, no sentido de que as pessoas possam desenvolver uma cultura de previdência mesmo, né, de guardar, de investir naquilo que vai lhe dar um aporte no futuro? Na verdade, nós temos um programa permanente aqui de educação financeira que consiste em fazer palestras com os nossos participantes, com os nossos instituidores. Nós temos equipes especializadas internamente aqui nessa temática, na questão dos investimentos também. Então, a gente sempre procura ofertar, tanto para os sindicatos, associações, entidades que têm convênio com nós, como para as empresas, esse tipo de trabalho, né, vamos dizer assim, que é lá reunir, mostrar, porque são ações às vezes muito simples, desde uma planilha de controle de gastos domésticos, de renda. Então tem uma série aí de questões que a gente acaba oferecendo aos nossos clientes no sentido de poder promover isso, tá? Claro que agora as reuniões presenciais estão prejudicadas nesse momento, claro. Mas nós temos aí um ciclo de palestras que a gente faz por todo o interior, nas principais cidades, reunindo, conversando, usando os meios de imprensa. Nós temos um plano aqui que quem adere aos nossos planos, ele pode colocar todos os seus familiares no plano. Então, aqui tem avô colocando neto com 0 anos de idade, já começando a montar olha que legal, para o neto. A rentabilidade acaba sendo muito melhor do que qualquer outro tipo de poupança, de investimento que possa fazer. É um horizonte de longo prazo. Então, nós temos um trabalho bastante forte com os nossos participantes e ampliando agora para esses novos instituidores que chegaram, né? Então, a BRH é um exemplo, mas tem várias outras associações, sindicatos patronais, sindicatos que tem aqui convênio de adesão com nós, né? Então, nós temos uma série de ações aí
que nós estávamos até para esse ano já com uma programação bastante extensa, né, dessas agendas, e estamos buscando fazer aí de forma virtual algumas palestras, alguns encontros, né, lives, enfim, no sentido de poder trabalhar com o pessoal. Até para que também as pessoas se estimulem. Acho que eu imagino que olhando como isso funciona numa planilha, os conceitos, né, de quanto uma pessoa pode começar, como tu disseste, a partir de R$50, isso também possa estimular as pessoas de ver que não é uma coisa só para diretores de organizações, né, que eu acho que às vezes existe uma fantasia pela nossa total ignorância, muitas vezes, do assunto, né, Rodrigo? Na verdade, hoje acaba que os bancos têm uma propaganda muito grande sobre os PGBLs e plano de previdência no banco. E acaba que muitas pessoas fazem lá, só que para o banco isso é mais um produto financeiro para eles, né? E o que nós estamos trabalhando no corte é que essas pessoas que têm nos bancos, eles podem importar para o nosso plano aqui sem nenhum custo. Tá? A legislação permite isso. Então nós temos trazido, né, para cá muito recurso de portabilidade de participantes nossos, tá? E aí só para ter uma ideia, claro que nós temos planos bastante antigos, começaram na década de 80, início da década de 80, mas hoje nós estamos já com 9.200 aposentados e pensionistas aqui, que recebem, em média, R$5.500 de benefício, fora o INSS, tá? Claro que foi um longo tempo acumulando recurso, as empresas também ajudando em contribuição, que muitas empresas aqui contribuem paritariamente, formaram as altas taxas de juro que se tem no mercado hoje para rentabilidade e acabaram aí formando uma poupança que permite a eles hoje um benefício extra, vamos dizer assim. Acho que acabei perdendo a conexão com a Simone. Eu acho que caiu, eu estou tentando reconectar com ela aqui. Voltou agora? E aí, voltou. Bom, acho que depois daquele temporal, né, a internet não ficou mais tão assim a milhão, né? Mas estamos aqui de novo. Deixa eu aproveitar, Rodrigo, fazer uma pergunta que uma pessoa da nossa audiência fez, né? Existe algum benefício fiscal para o colaborador quando ele investe na Previdência? Importantíssimo. A gente sabe que hoje em dia do leão quase ninguém de nós está livre, né? É verdade. Escapar. Na verdade, todo recurso colocado no plano de previdência, até 12% da renda é usado para abatimento fiscal. Tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma renda aí de R$100 mil ano, ela pode colocar 12 mil no plano de previdência, ela não vai ser tributada sobre os 100 e sim sobre 88 mil. Então, até 12% da renda é usado para dedução fiscal. Então, é um incentivo bastante importante. Obviamente que lá na frente, quando ela for transformar em benefício, dependendo do benefício que gerar, ou se ela for resgatar esse recurso, porque também tem essa possibilidade de resgatar, aí ela vai pagar o imposto de renda. Mas o ideal é deixar o benefício para usufruir mesmo, né, como um salário. Rodrigo, deixa eu te interromper um minutinho, que a gente viu que a tua voz ficou falhando. Se tu poderia repetir o final ali. Tu estavas dizendo que 12% daquilo que é aplicado pode a pessoa abater no imposto de renda, é isso? Exatamente. Não sei se me ouve bem agora. Agora sim, está perfeito. Isso, 12% de tudo que for colocado no plano de previdência é abatido do imposto de renda. Um exemplo, se a pessoa tem aí R$100 mil de renda anual, ela pode colocar 12 mil no plano e ela não vai ser tributada sobre os 12 mil, ela será tributada sobre a base de R$88 mil. Então, é um benefício bastante vantajoso. E as empresas que oferecem o plano de previdência, aos seus colaboradores, eles podem abater até 20%, usar também para dedução fiscal no seu imposto de renda. Então, isso é um benefício
muito importante. Claro que se a pessoa for resgatar o recurso do plano, que ela também tem essa possibilidade, o ideal é que não resgate, mas ela pode, a partir de 3 anos, fazer resgate do recurso, né? Ela vai pagar o imposto de renda no resgate, mas ela deixando o recurso para dedução, para transformar em benefício, acaba sendo bem mais vantajoso, né? Então, abate bastante mesmo, realmente. E Rodrigo, deixa eu te perguntar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm noção assim, de qual o percentual hoje de empregadores? Vamos falar no estado do Rio Grande do Sul, eu não sei se do país, qual é o levantamento que vocês têm. Hoje traz isso como um benefício para o seu trabalhador? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul quase todas as maiores empresas, tá? Hoje tem em torno de 17 entidades de fundo de pensão aqui no Rio Grande do Sul, tá? A única que está a mercado, aberta a todas as empresas, é a nossa, que ela é multipatrocínio. Nós fomos criados originalmente pela CE, depois com a privatização de 2/3 da CE lá em 97, nós viramos uma empresa multipatrocínio e hoje temos aí temos 12 planos de previdência que nós fizemos a gestão. Mas a grande maioria das outras entidades aqui, elas têm exclusivo, né? Por exemplo, o Banrisul é só para os empregados do Banrisul, a Corsã para empregados da Corsã. Então tem em torno de 17 no Rio Grande do Sul. As maiores empresas quase todas têm, Gerdau, Tramontina, Randon, né, a RBS, mas nas empresas de médio porte é que ainda não se tem muito essa cultura. Tá? E hoje é muito simplificado. Lá atrás ainda era muito complexo, tu tinha que criar uma entidade privada sem fins lucrativos para fazer a gestão do plano. Agora não precisa nada disso, basta um simples convênio de adesão. No outro dia, os participantes já podem ingressar no plano, seja o colaborador. E melhor do que isso, as empresas com caráter associativo permitem que tu, no acordo coletivo, que é o caso que nós temos com algumas aqui, coloquem algum prêmio para o fundo de pensão. Então, é muito flexível hoje em dia essa adesão ao plano. O empregador pode estipular, olha, eu vou dar R$100 para cada participante lá no plano, vai usar para dedução fiscal e vai acabar gerando, né, um benefício aí de longo prazo para o seu colaborador. Então, hoje é bem flexível isso, mas ainda nós temos tirando as empresas maiores, ainda nas de médio porte, pequeno porte, ainda não é uma cultura do empregador ofertar, mas é algo que caminha para isso. Nós tivemos, por exemplo, nós temos um convênio de adesão aqui com as empresas, com o CEPROGS, que é das empresas de TI, né? E a TI tem um turnover bastante elevado e nas pesquisas deles apareceu, né, o plano de previdência como um benefício importante para a manutenção do colaborador. Então, é que eles buscaram fazer com nós o convênio, né? E hoje já é possível que as empresas aí de TI associadas ao CEPROGS possam também fazer plano de previdência. Então, está crescendo bastante rápido. Muito porque está todo mundo já cada vez mais ciente que o INSS não vai garantir, né, um benefício aí no futuro que possa manter a qualidade de vida. Né? Acho que isso é uma consciência cada vez maior e não se tem dúvida que vai passar por novas reformas, seja pela questão demográfica, seja pelo desarranjo fiscal. Né? Tu sabe, Rodrigo, que a gente teve pessoas entrando depois já de ter iniciado a nossa live. E tem uma pessoa que perguntou uma questão que eu acho que é importante poder retomar, eu sei que tu já falaste, mas é de se o plano de previdência, ele hoje está como um benefício no mesmo patamar que o plano de saúde. Ainda não, tá? Ainda não. Claro que a saúde, né, já está com uma cultura maior, praticamente quase todas as empresas já oferecem o benefício do plano de saúde, mas o plano de previdência bem logo caminha para isso, tá? Até porque não vai adiantar mais as pessoas ter já está acontecendo isso. Hoje nós estamos empobrecendo, a população nossa hoje está envelhecendo e ainda muito pobre, né? O que aconteceu em outros países é que primeiro teve um desenvolvimento econômico muito grande e acabou que a população ficou mais velha, mas com uma condição de renda bem maior.
E nós estamos rapidamente envelhecendo, mas envelhecendo sem recurso. Então, hoje a juventude está vendo os seus pais, avós chegar numa idade em que o benefício do INSS não está dando aí para os remédios, para manter, né, o padrão de vida. Então, com certeza, tá? Ou seja, por bem ou por mal, o plano de previdência vai acabar tendo que ser inserido, né? Tal qual aconteceu com os planos de saúde, para as pessoas não terem uma dependência somente do SUS, e agora o plano de previdência também não tem uma dependência somente do INSS, né? Eu vi que nos lembram aí que no país são 260 fundos, né? O pessoal está comentando na live aí. E tem mais 1.100, 1.110 planos. Nós temos 12 na gestão nossa aqui, né? Então, ainda é algo que não é extenso, né? A nível de país, mas que vai acabar tendo um crescimento. Nós mesmo aqui aumentamos aí nos últimos 2 anos em quase 2 bilhões o nosso patrimônio, né? Nos últimos 4, 5 anos, né? O número de ingressos de participantes também tem aumentado consideravelmente. Então, é uma perspectiva de crescimento gigante, e a crise, a própria pandemia, isso acaba, vamos dizer assim, acelerando ainda mais, né, essa necessidade das pessoas de se preparar para o futuro, né? Sempre digo, é muito simbólico, né? Eu já presenciei em alguns municípios aqui escolas sendo fechadas pela falta de aluno, né? E, por outro lado, aumentando muito, né, o lar, as casas que cuidam dos idosos, né? Então, tem até casos de escolas que foram adaptadas para lar de idosos, né? Então, isso é algo muito simbólico do envelhecimento da população, taxa de fecundidade caindo, aumentando a expectativa de vida. Então, se nós não nos preparar desde agora, o problema social nosso será muito grande ali na frente, com esses idosos dependendo do INSS cada vez mais próximo de um salário mínimo, né? Eu imagino que sim, né? Até porque uma das coisas, apesar do desemprego ter aumentado, até em função da própria pandemia, mas ao mesmo tempo, né, nós olhamos no mercado uma grande busca ainda por profissionais, aí por N questões, qualificação, etc e tal, que ainda não, de vagas não preenchidas nas empresas. Chega até a ser um contrassenso muitas vezes, né? Mas esse é um histórico que é um histórico que vem acontecendo antes da pandemia e que se mantém agora, mesmo com toda essa situação. Então, de muitas oportunidades, e sendo o grande ativo das organizações as pessoas, né? Isso é um diferencial, e dentro de uma... Eu até vejo assim que é uma questão do Brasil, é como tu disseste, né? Se não vai por bem, vai ter que acontecer de qualquer forma, né, Rodrigo? E acredito, porque também, pela minha percepção, e é uma percepção empírica, confesso aqui, de que as empresas grandes, como tu disseste, as grandes ainda entregam esse benefício para níveis, nem sempre para todos os níveis dentro da empresa, né? Todos os níveis da pirâmide. Entregam para um nível de média gerência para cima, algumas só diretores, né? Algumas sim, para todos os níveis. E isso, tu acredita que o quanto tempo leve ainda para evoluir isso, né? Porque também se sabe que as empresas estão enxugando de tamanho, né? Elas estão reduzindo o seu quadro de pessoal, por N fatores que não vem aqui agora ao caso, mas é um dado de realidade que a gente tem visto, né? Infelizmente, tá? Nós temos várias pesquisas que as pessoas se preocupam com a aposentadoria quando está chegando próximo dela, tá? Então, claro que a partir dos 50, 55 anos é que a pessoa vai começar a olhar para isso. E, na verdade, como nós acabamos deixando quase tudo muito para a última hora, é uma questão quase cultural nossa, o esforço acaba sendo muito pesado, né? Então, quando a gente fala que as coisas vão acontecer ou por bem ou por mal, o por bem seria se antecipar. Então, hoje, por exemplo, se um jovem aderir num plano de previdência, começar a formar sua poupança de longo prazo, o esforço dele é muito pequeno para ter essa tranquilidade lá na frente. E se ele acabar deixando, vai acabar lá, quando chegar mais próximo da aposentadoria, tendo que fazer um esforço ainda maior. O que nos anima nisso tudo, tá? É que nós vamos ter uma juventude
vendo agora a dificuldade de quem está chegando na idade de é verdade. aposentadoria, tá? Então nossos olhos vão estar voltados para isso e nós vamos ter essas pessoas dizendo para o jovem, olha, se tu não quer no futuro ter que ser atendido pelo teu filho, né, cuidado por algum familiar, tu te prepara porque o teu pai aqui não se preparou, não deu bola para isso. Então acho que nós vamos ter muito a questão de aprender na prática, mas vai ser uma transferência entre gerações disso. Obviamente que isso está ligado a uma questão de educação, toda essa dificuldade que nós temos de um grande número de desemprego e muitas empresas com vagas sem preencher está ligado à questão da qualificação. Então esse é um desafio. É verdade. Esse é um desafio que o país precisa vencer, né? Que é qualificar a sua mão de obra, as pessoas se preparar para isso. Então, claro que esse esforço de educação é que vai fazer a diferença, né? Lá na frente, para nós poder ter as pessoas aí vivendo, né, com dignidade, né, com saúde física, mas também financeira, né? Porque senão nós vamos ter dificuldade nas duas pontas, né? Então, acho que as pessoas vão acabar vendo na prática essa mudança. A questão demográfica é um ponto que é muito pouco discutido, mas a maior dificuldade na crise nossa hoje está relacionada com isso, né? O nosso estado do Rio Grande do Sul, hoje 50% de tudo que arrecada vai para pagar aposentados, tá? Então, e essas pessoas estão vivendo bastante, Muito bom. É verdade. Mas acaba faltando recurso para pagar os da ativa, acaba faltando recurso para a educação, né, para a saúde. Então é um desafio aí bastante forte, sem contar que além de qualificar essa mão de obra, nós vamos precisar aumentar a produtividade, né? Esse também vai ser um desafio e não tem como uma pessoa endividada produzir, né? Isso afeta muito. Então, é um trabalho aí muito forte de educação financeira que vem acompanhado, né, de um plano de previdência, que é todo mês tu ter aquele hábito, né, de guardar um pouquinho de recurso, fazer o que é possível fazer, né, para garantir aí o futuro. Um participante aqui da nossa live perguntou como são feitos esses investimentos por parte da Previdência, né? Como são feitos? Bom, hoje, na verdade, nós temos uma equipe interna própria de investimentos, tá? Então, todo o recurso que entra aqui, que está depositado aqui, ele acaba sendo alocado, né, em diversos investimentos. Então, toda a definição da estratégia de investimento, ela acaba sendo nossa, uma equipe interna, temos assessorias externas que nos auxiliam e eles ficam aqui full time cuidando disso. Então, na verdade, eu às vezes digo para os nossos participantes, nós temos muitos que têm, às vezes, vontade de investir, né, em bolsa, enfim. Na verdade, ele está terceirizando para nós a aplicação do seu recurso. Então, aqui é colocado a grande maior parte dos recursos hoje em título do Tesouro, talvez aí 70% nós temos hoje em renda fixa, tá? Temos aplicações em bolsa próximo a 20%, são ativos de grandes empresas, né, avaliados aqui, tem um comitê de investimento que cuida disso. Temos outros tipos de aplicações, operações com participantes, que é empréstimos até para os nossos participantes. Quem está no plano acaba tendo a possibilidade de pegar um recurso emprestado com nós, rentabilizando, né, para o seu próprio plano e com uma taxa de juro que não tem nada igual no mercado. Para ter uma ideia, aqui o empréstimo nosso é feito para algumas empresas, porque depende do tempo aí de plano e de patrimônio de plano. Até em 120 vezes nós fizemos empréstimo de desconto em folha, a um custo aí de 1,25% a 1,40%, né, o empréstimo. Então, não tem nada parecido aí na questão de consignado, com desconto aí mensal. Então, também é uma modalidade de investimento, né, usada aqui por nós, né? Então, claro que isso é baseado muito na conjuntura de momento, de mercado, tem que acompanhar, hoje é tudo muito dinâmico, né? Mas toda essa alocação, então quem acaba entrando nos planos aqui, junta o recurso com o recurso que nós temos aqui, que é uma quantia bem considerável, nos favorece muito também esse volume de recurso para buscar taxa. Por exemplo, corretoras operam com nós aqui com um deságio de 95% na taxa. Isso é impossível uma pessoa física conseguir no mercado um desconto tão vantajoso. Para nós é possível pelo volume
de recurso que nós temos, né? Então, por isso que acaba sendo altamente vantajoso, mas mesmo nós tendo tudo isso, nós ainda cobramos, tá? Porque eu às vezes vejo propaganda da tal da taxa zero, né? Mas na verdade ela é uma enganação, tá? Nós que não temos verdade. nenhum, nós cobramos um pouquinho, tá? Para poder manter o nosso custo. Todo ano a gente calcula quanto é que nós estamos custando e divide aí para manter, seja essa equipe de investimento que faz a operação. Então, nossos planos têm um custo bastante baixo comparado, né, com qualquer plano aí no mercado, mas nós nunca fizemos essa propaganda, né, da taxa zero aí, porque na verdade ela não existe. Né? Ela é enganosa, de né? outras formas, né? É verdade. Milagre não existe, né? Não. Pelo menos esse. E, Rodrigo, deixa uma curiosidade, né? Imagina, né, que uma pessoa, assim, que hoje e a gente sabe que isso cresce muito, né? Empresas autônomas, né? Uma pessoa está nos assistindo e diz, mas interessante. Ela liga para aí e ela pode já ter um auxílio, uma demonstração de como funcionaria isso dentro do escopo de orçamento que ela tem pessoal hoje? Pode, tá? E deve, tá? Nós temos hoje possibilidade, tanto no nosso site, que é o fundaçãofamiliaprevidência.com.br. Lá vai ter simulador, vai poder entrar em contato com os nossos assessores previdenciários que nós temos aqui, que vai dar todas as informações. Nós temos hoje a possibilidade também de a pessoa baixar um aplicativo, entrar lá na loja do Google Play ou da App Store, botar lá Família Prev. Já vai baixar um aplicativo para adesão ao nosso plano. Então, é possível fazer a adesão pelo aplicativo diretamente, vai tirar foto dos documentos, nos enviar, vai fazer todo o cadastro via o aplicativo. Tá? E depois nós temos o próprio aplicativo para fazer todo o acompanhamento do saldo, dos depósitos. Sobrou um dinheiro, esse mês eu quero colocar no plano, gera um código de barra, copio o código de barra, já colo no aplicativo do banco, posso fazer aporte a hora que achar melhor, sem problema nenhum. Então, tem todo um acompanhamento e hoje a adesão pode ser feita de forma 100% digital, pode-se entrar em contato por telefone, pela internet, não presencial, porque nós estamos em... né? E baixar o aplicativo e fazer a adesão automática através do nosso aplicativo, e o pessoal nosso vai dar todas as informações, fazer simulações, olha, se tu economizar 50 por mês durante tanto tempo, né, uma taxa média, como vai ser, mostrar o quanto é importante ampliar esse esforço, porque no longo prazo faz uma diferença fantástica. Então tem todas as instruções aí, nós temos uma equipe especialista, né, para fazer todo esse assessoramento previdenciário. Ainda essa questão do autônomo, que a gente sabe que isso realmente é um crescente no Brasil, não é nem microempresário, né, porque na verdade são empresas de uma pessoa só muitas vezes, né, e isso é uma tendência também que sabemos dentro do mercado brasileiro. Imagina que uma pessoa lá acorde, né, com a família Previdência, R$100 por mês, né? Mas tem um mês que ela ficou apertada, o recurso foi menor, porque aquele cliente que ela tinha acabou o projeto, esse tipo de coisa que a gente sabe. E aí ela pega e não tem o recurso para aportar na Previdência aquele mês. Isso pode ser recolocado no outro mês, por exemplo, colocar 200, ou daqui a 2 meses 300, como é que funciona isso? Para simplificar para quem nos acompanha, o conceito hoje do plano de previdência nosso, ele é um conceito de conta poupança previdenciária. Então, vou imaginar que eu abri no Família Previdência a minha conta poupança previdenciária, ela tem uma estratégia de investimento de longo prazo, então não é algo para curto prazo, então por isso que é o horizonte mínimo aí de 3 anos que a gente sempre orienta, e ele pode estabelece uma contribuição mensal a partir de R$50, mas se não pôde colocar no mês, não tem problema, voltou a colocar lá no outro, segue colocando, pôde fazer um aporte, faz, sobrou um dinheiro no final do ano, coloca. Bom, juntou uma grana legal, daqui a pouco quer até resgatar, sei lá, fazer uma viagem. Por exemplo, muitos colocam aqui os netos, filhos, já pensando em pagar a faculdade com esse recurso que vai ser acumulado durante aí 18 anos, tá? Então, é essa a possibilidade. É um conceito de conta poupança previdenciária com um grande diferencial que é não ter lucro em cima
do recurso, não tem taxa de lucro para nós sobre o que é colocado aqui. E o principal diferencial é a rentabilidade, porque aí tu consegue negociar taxas muito maiores e devolver, entregar 100% da rentabilidade. A gente nunca vai dizer assim, olha, tu vai ter tanto de rentabilidade, mas 100% do que tiver é teu, né? E isso acaba sendo uma diferença grande. Então, é muito flexível com relação a isso. Não tem uma necessidade obrigatória. Eu tenho aquela dívida com a minha conta poupança. Não, eu não tenho uma dívida com a isso é bem... Eu estou depositando para mim esse recurso. Legal. Uma pessoa perguntou, um participante aqui, como é que o associado da BRH, né, embora nós pudéssemos também estar respondendo, mas acho que tem muito mais esse conhecimento, como é que o associado da BRH deve fazer hoje para acionar, né, e se tornar um previdenciário, aí, se associar à Previdência, família Previdência? Isso, na BRH nós temos aí um vasto número de empresas, tá? Que ainda nós estamos começando esse trabalho há pouco. Então, hoje o processo é simples, tá? Basta nos ligar, entrar no site, dizer, olha, eu quero acessar os planos, é automático. Até com o aplicativo mesmo lá, vai aparecer qual instituidor tu é vinculado, escreveu a BRH, o nosso pessoal já vai entrar em contato. Então, nós vamos buscar também, na medida do possível, sendo chamado por qualquer empresa, ir lá fazer alguma explicação, podemos fazer live individualizada com as empresas associadas, mas hoje basta um contato conosco e já vai estar ingressando no nosso plano, podendo disponibilizar para os seus funcionários, que é bastante importante, né, nos solicitar esse trabalho nosso de educação financeira sem nenhum custo, tá? A gente faz isso com o maior prazer, é um produto com alto valor social agregado e nós estamos à disposição. Basta um contato com nós, quiser baixar o aplicativo nosso lá, já começar pelo aplicativo, é diferente. Só presencial que nós vamos, né, demorar um pouco aí a voltar. Mas eu acho que essa é uma tendência e que não deve mudar, né? E que as pessoas, claro, cada vez mais se tornam com facilidade, né, de acessar esses meios tecnológicos, né? E a gente também vê que ganha tempo para outras coisas, né? Utilizando apps e tem tanta possibilidade, né? Não tendo tantas coisas, tanto tempo para perder em deslocamento, né, Rodrigo? E isso é maravilhoso aí que a família já tem. Talvez seja um aprendizado, né, que a pandemia vai nos deixar, que de certa forma nós tínhamos, né, ou boa parte das pessoas tinha uma resistência, né, no uso das novas tecnologias. É verdade. E agora a força, né, vamos dizer assim, nos obrigamos a utilizar e o que é legal é que eu estou percebendo que todo mundo está gostando, tá? Então certamente veio para ficar. Nós já estávamos trabalhando esses canais e eles se aprofundaram muito mais agora. Então nós temos aí todo o atendimento digital aí para fazer do nosso participante. Que maravilha. Bom, eu acho que a gente se encaminha. Eu gostaria de ver se mais alguém tem alguma pergunta. Se não, fico eu aqui fazendo pergunta, né? Dar espaço aí para a nossa audiência. Bom, eu acredito que fica para mim até, inclusive, né, como uma profissional e que trabalha há mais de 30 anos em RH, em recursos humanos, o que eu percebo, né, Rodrigo, é realmente o que tu disseste, né? Não existe uma educação financeira, né? Eu tenho 2 filhos, passaram a vida por escolas privadas e nunca ouviram falar isso, ouviram falar sobre alimentação natural, ouviram falar sobre todos esses temas, né, de igualdade, né, a questão do respeito ao próximo, todos esses valores que são importantes, mas é impressionante como nós temos dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Eu acho que isso é da cultura e lamento, mas está mais do que na hora de nós mudarmos essa caminhada, isso nos torna mais autônomos, nos torna mais livres para poder viver a vida de uma forma mais tranquila e menos dependente, né, de um sistema que, infelizmente, nós estamos vendo, né? Há muito tempo é uma morte lenta, né? Eu que sou mais velha,
eu venho ouvindo essa questão da previdência pública, é uma morte lenta, né? Uma UTI que vai indo e é impressionante como a gente fala ainda muito pouco sobre a saúde financeira das pessoas físicas, né? Não só das organizações, mas das pessoas físicas. E fico feliz, né, poder ter contado aqui com a família Previdência para nós trazermos essa reflexão, né, para o mercado de recursos humanos. Né? Isso é mais do que necessário e a gente sabe como é importante ter um trabalhador que esteja tranquilo, né, que possa contar, saber que está tendo esse investimento, que possa ter seu foco de produtividade no seu crescimento em termos de carreira, né? Mas não pensando, puxa, se eu me aposentar eu não tenho como viver, né? Mas que ele queira não se aposentar para trabalhar, para ter fruto e realização daquilo que ele faz, né? Eu te agradeço demais, né? Agradeço a família Previdência e nosso parceiro e a ti, Rodrigo, por esse tempo, né? E agradeço a todos que nos assistiram, nos acompanharam. Deixo aí um espaço para ti poder também se despedir do nosso público. Bom, eu que agradeço, Simone, muito a BRH, né, por essa visão aí de futuro, né, que vocês têm com relação aos recursos humanos, que é o que nós temos que buscar preservar. Realmente, o nosso país ainda é bastante carente de educação de forma geral, de educação financeira mais ainda. Tá? Então, é um desafio que nós vamos precisar enfrentar, colocar o maior número de pessoas possível a nos ajudar nisso, porque não tem outra forma, tá? Eu costumo dizer, a gente pode ser contra ou a favor da reforma da Previdência sem o menor problema, mas a discussão acaba não sendo ideológica e muito matemática, né? Se nós estamos vivendo mais e vivendo menos, nós vamos ter certamente uma conta que não vai fechar e cada vez mais o INSS vai ser incapaz de garantir a qualidade de vida. E as pessoas vão precisar se preparar para isso. Não tem outra forma e nós aqui estamos trabalhando diariamente no sentido de levar esse benefício ao maior número de pessoas possível, democratizar a previdência sem fins lucrativos, tá? Que é a missão principal nossa, não deixar as pessoas hoje dependentes somente do sistema financeiro, né? Hoje, só no Brasil, em que os maiores players na Bolsa são bancos, tá? As maiores empresas brasileiras são bancos, então o endividamento ele gera muito lucro para as pessoas, tá? Mas ele também gera prejuízo para as empresas, então nós precisamos enfrentar isso, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. E esse trabalho de educação financeira e previdenciária é algo muito importante e eu agradeço a todos aí que também nos acompanharam aí nesse nosso bate-papo. Então tá, muito obrigada, te agradeço e até o nosso próximo ABRHRS Gestão de Pessoas. Um abraço a todos. Estamos à disposição. E saúde, né? Saúde. Muita saúde, muito cuidado, né? Muito cuidado, é isso aí. Para nós passar por isso. Grande abraço para todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.